2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 3, 4 e 6. 2 Coríntios 4, versos 3, 4 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Da última vez que nós estivemos reunidos ali na casa da Bia e do Fafá, nós começamos a tratar de um assunto bíblico que eu gostaria de estar estudando com os irmãos, colocando alguns princípios da palavra e alguns tipos que nos ajudam a compreender esses princípios. Então, qual que é a proposta? É nós tomarmos os 7 dias da criação e fazermos uma comparação desses 7 dias da criação com aqueles que são os 7 principais personagens de todo o livro de Gênesis, né? E é claro que ao estudar esses personagens, nós também encontraremos aqueles que os acompanham, os seus coadjuvantes. E nós teremos uma luz um pouco maior, né? Olhando, por exemplo, para Abraão e Sara, nós precisamos contar os dois um. Até porque, de fato, de verdade, eles são um, né? E assim nós vamos encontrar, por exemplo, Jacó, Labão, Raquel e Lia. E quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar um também, em todo esse contexto, né? Por que a gente pode dizer que Labão e Jacó é um? Porque o dia que Jacó contou para Labão quem ele era, Labão falou exatamente o que Adão falou quando viu Eva. Falou assim, ó, você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então nós, comparando os dias e os fatos, nós vamos ter por um lado, né, o princípio e logo em seguida a experiência. E a gente precisa dos dois para a gente compreender de fato o que é que o Espírito quer nos ensinar. Nós temos muita dificuldade com Gênesis, porque nós vamos lá estudar geologia, né? E o objetivo de Gênesis não é nos ensinar geologia, né? O objetivo de Gênesis é nos trazer revelação de Jesus Cristo. É esse o objetivo de toda a Bíblia. E quando nós estudamos assim, aí nós conseguimos realmente receber o que a palavra quer nos ensinar. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo, ele vai usar, né, uma palavra muito interessante. Ele vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Então nós podemos dizer assim que Satanás é trevas, né? E o trabalho dele é produzir trevas em nós. Para quê? Para que a gente não consiga ver quem é o Senhor. Graças a Deus que junto com esse texto, eu penso que é bom fazer uma citação, ainda que a gente já leu o texto, lá daquelas palavras de João, quando ele escreve o seu evangelho, quando ele diz assim, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ou não a subjugaram, não a derrotaram, não a venceram. Mas quando nós olhamos, né, para a dispensação, para a economia da palavra de Deus, nós vimos essa constante batalha entre trevas e luz. Por isso é muito importante no estudo da palavra e na experiência, o quanto antes nós definirmos o que de fato são trevas, o que de fato é luz. Nós precisamos disso, porque se nós não tivermos esse discernimento, nós correremos o risco de seguir aquela carreira que Paulo seguiu, né? Olha só, alguém que desde o ventre é separado de Deus, né? Com um propósito maior.
que ele é o apóstolo dos gentios. Foi para isso que ele veio à existência. É gostoso imaginar isso, né? Que antes da gente nascer, lá no conselho eterno de Deus, Deus planejou tudo. Agora, isso não quer dizer que de uma maneira aleatória nós vamos realmente chegar lá naquilo que Deus planejou, porque nós nascemos para aquilo. Nós temos um texto lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, quando fala da igreja vencedora, né? Que hoje os irmãos têm medo quando toca nesse assunto de vencedor, né? Mas quer perder o medo? Seja Filadélfia. Porque lá em Filadélfia não tem esse negócio de quem vencer e quem não vencer. Lá fala assim, ó, cuida para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, é tudo vencedor. Então, você não quer ter problema com isso, seja Filadélfia. Porque aí você tem esse descanso de saber que você já é o vencedor. Todavia, para essa igreja de vencedores, o Senhor vai dizer assim, ó, cuida para que ninguém tome a tua coroa. Não é interessante isso? Então, nós podemos dizer assim, né? Que graças ao Senhor que Ele nos chamou com um propósito. Mas o que aconteceu com Paulo é que, vamos dizer assim, a sua vida natural, trevas. Mas aí ele encontrou uma vela. Agora eu não sei se ele, quando ele encontrou essa vela, ele já tinha discernimento do porquê que Deus havia chamado ele. Não sei se ele tinha, eu penso que não. Mas muitas pessoas têm discernimento. Eu vou falar para vocês, por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro que eu estava um dia correndo lá numa reunião, né? Porque uma criança de 6 anos vai na reunião para brincar, não é verdade? Eu estava lá correndo para lá e para cá, de repente, sabe assim, eu fui incomodado a parar e olhar para o pregador. Aí eu parei e olhei para o pregador. Naquela hora que eu parei e olhei para o pregador, eu tive uma comunicação muito clara, tão clara como se fosse hoje. Deus falando para mim assim, ó, vou fazer de você um pregador. Mas, pô, a gente não tem nenhuma condição de entender essas coisas. Então, a gente corre do nosso jeito e vai daqui, vai dali. E a primeira impressão que a gente tem é que a gente vai ser um homem religioso, um homem do púlpito, né? Porque é o que a gente vê. E Paulo, naquela corrida dele, ele estava buscando o mundo religioso. Ele era fariseu, ele já estava lá em cima na carreira do judaísmo, né? Aquele homem zeloso em judaísmo. Mas no dia que o Senhor se revelou para ele, ou no dia que aprove a Deus revelar Cristo nele, ele descobriu que tudo aquilo era trevas. Sabe, irmãos? E talvez essa seja a nossa grande dificuldade com o Evangelho. É o Senhor abrir os nossos olhos para a gente ver o que é trevas. Porque nós queremos o quê? Nós queremos a metade do caminho. Nós queremos um pouquinho da luz do Evangelho para potencializar as nossas trevas. Que a gente não sabe ainda quão grandes trevas são as trevas nossas. Bom, então vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero, avançar no estudo sobre Gênesis 4. Até pedi para os irmãos estudarem e gostaria de avançar no estudo de Gênesis 4. Mas com qual objetivo? Procurar localizar ali com clareza naqueles dois personagens o que é trevas e o que é luz. Então, vamos começar no capítulo 1, né? Vamos ler aqui aqueles versículos que nós já lemos. Versículos 3, 4 e 5. Isso, Gênesis 1, 3, 4 e 5. E logo em seguida, nós já iremos lá para Gênesis 4. Então, aqui no capítulo 1 de Gênesis, se alguém tiver dificuldade, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu penso que a gente nunca pode correr diante dessa verdade. Porque lá naquele texto que a gente leu, lá de 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, vai nos dizer assim, ó, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Então, irmãos, vamos falar assim, normalmente, quando nós falamos de novo nascimento, nós falamos da doutrina do novo nascimento. Então, nós falamos assim, olha, porque para você nascer de novo, você tem que crer assim, você tem que crer assim, você tem que crer assim, né? Ou às vezes nós falamos assim, não, para você nascer de novo, você tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se arrepender de quem que você é.
Você tem que se humilhar, você tem que pagar um preço, você tem que buscar. Nós temos as nossas, vamos dizer assim, as nossas teorias sobre como alguém pode nascer de novo. Mas na experiência de Paulo, e eu posso dizer assim, na experiência cristã normal de todos nós, a nossa história, ou a nossa nova história com Cristo, ela só tem começo quando o Deus que disse, haja luz, lá no princípio, faz a mesma coisa no nosso coração. Então nós podemos dizer que a nossa história de trevas começa a encontrar o seu fim quando Deus diz, haja luz. Então, eu não sei vocês, mas antes disso, eu tentei com todas as minhas forças encontrar um meio de ser quem eu não era. E não foi possível. Mas um dia, Deus disse, haja luz. Então, diante da luz do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo, todas as outras coisas aconteceram. Aconteceu um arrependimento quando ninguém se arrepende, aconteceu uma compreensão da obra da cruz, que a gente fica tentando enfiar na cabeça das pessoas e não entra. A gente fica tentando e não entra. Mas a partir do momento em que Deus diz, haja luz, aí sim, aí as coisas começam a ficar claras. Por isso eu entendo que se você ainda não nasceu do alto, ao invés de tentar fazer um monte de coisa, uma oração deve nascer no seu coração. Senhor, dá-me luz. Lança luz nas minhas trevas. Oh, Senhor, ilumina o meu entendimento. O Deus desse século me cegou. Oh, Senhor, se o Senhor não trouxer luz, se o Senhor não me lançar por terra, como o Senhor lançou Paulo, eu estou perdido, eternamente perdido. Não tenho nenhuma condição por mim mesmo de produzir a luz que só o Senhor tem. Então é muito importante esse texto nos trazer essa consciência, mesmo nós que somos salvos, que corremos a carreira cristã, sabe? Essa é uma consciência importante de nós termos. Assim, graças a Deus, eu sou salvo. Por quê? Porque Deus disse, haja. Porque se Ele não dissesse, estaríamos nas trevas. Bom, então o texto continua assim. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, o primeiro dia. Então aqui nós temos a configuração do primeiro dia. E o primeiro dia da criação, ele só existe porque o Deus que disse, haja luz, progrediu a sua obra. Ou seja, não ficou só na luz. Houve um avanço, e nós precisamos compreender com clareza esse princípio. Porque na vida cristã também é assim. O mesmo Deus que diz, haja luz, Ele vai jogar luz nas nossas trevas. E logo em seguida, o que vai acontecer? Separação entre luz e trevas. Por quê? Porque trevas e luz não subsistem. Não tem jeito. Não dá para viver junto trevas e luz. Ou é trevas, ou é luz. Não tem jeito. Então, quando as trevas chegam, ou quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. E, na verdade, as trevas, nós estamos... a nossa formação natural é muito semelhante à terra em Gênesis 2. A terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Essa é a nossa condição sem o Senhor. Mas a partir do momento que o Senhor diz, haja luz, então algo vai começar. Algo novo vai começar. Haverá separação entre luz e trevas. Então esse primeiro dia, ele é bem diferente da maneira como nós contamos os dias. Porque os 7 primeiros dias da criação, ele nos é apresentado assim, tarde e manhã. Ou seja, você tem uma noite, você tem um alvorecer e um amanhecer contando o primeiro dia. Não é muito maravilhoso isso? Porque na carreira cristã não é diferente. Nós passamos por crises.
Então nós podemos dizer assim que enquanto a gente não tem luz, a gente está lá nas nossas trevas, como aquela fábula da caverna. A gente está lá na escuridão, todo mundo cego, tudo tranquilo. Mas se alguém falar assim, ó, eu sei o que é luz, ou você mata aquela pessoa, ou você vai ter que sair para a luz também. Ou seja, começa uma crise. Então, as noites na Bíblia sempre vai nos mostrar isso. Crises necessárias, fundamentais, para que os filhos de Deus andem na luz. Graças a Deus por isso. Então vamos lá, vamos ver isso agora, né, na história dos dois primeiros filhos de Adão. Gênesis capítulo 4, vamos começar a leitura aqui no versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Sabe que quando Deus traz o julgamento sobre a queda, o Senhor ele fala primeiro com o homem, depois com a mulher e por fim com a serpente, né? Esse foi o processo do Senhor tratando logo após a queda. E a mulher, ela recebe uma, vamos falar assim, uma punição cheia de bênção, porque junto com aquela punição vem uma promessa de redenção. E qual que é a promessa de redenção que está lá na punição da mulher? É que haveria um descendente da mulher que venceria a descendência da serpente, ou seja, haveria um conflito, mas naquele conflito, né, o descendente da mulher traria a vitória sobre aquela queda horrenda que eles entraram. E Adão, no meu ponto de vista, Adão, ele tem muita clareza daquilo que é dito, porque ele vai dizer assim para a mulher, logo em seguida, ele vai falar assim, ó, e chamou Adão a sua mulher Eva, dizendo, porque será a mãe de todo vivente, os viventes. Olha que grandeza da visão que ele teve. Por quê? Porque a morte já tinha entrado, mas da descendência da mulher viria o vivente. É claro, né, que esse vivente é Cristo e todos aqueles que são de Cristo. Essa é a promessa. Mas quando chegou Caim, vamos dizer assim, sem uma visão clara da promessa de Deus, ela já pensou assim, ó, chegou o Salvador, chegou a redenção, mas isso passou muito rápido, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Ou seja, né, Caim e Abel estão ali e os dois vão seguir caminhos diferentes, né? Um, lavrador da terra, o outro, pastor de ovelhas. Hoje eu não quero assim entrar nos detalhes da questão do ofício dos dois. Não vou entrar nesses detalhes, ainda que são detalhes importantes nas Escrituras. Então, no versículo 3, agora eu quero entrar nesse detalhe. No versículo 3 diz assim, ó, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sabe o que nós encontramos aqui? Nós encontramos o primeiro culto. Aqui nós encontramos, literalmente, a primeira expressão de adoração bíblica, né? Os irmãos estudiosos da Bíblia, eles dizem que Adão e Eva já praticavam sacrifício, já faziam culto, já ensinavam seus filhos, e por causa do ensinamento desde criança que eles receberam, que eles tinham por hábito fazer isso. Mas isso não está em nenhum lugar das Escrituras. O que as Escrituras deixam claro é que Caim, ele trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, isso, irmãos, é a expressão do nosso culto, tá? Infelizmente, o período das trevas do catolicismo foi um período muito nebuloso que a igreja viveu na história. E nesse período, quando houve aquela mistura de governo, né, mais judaísmo, mais igreja, tudo embolado ali, com aqueles rituais, aquelas coisas, de certa forma, a missa,
ela mudou a mente do adorador. Isso começou lá nas trevas. Por quê? Porque as pessoas, elas não iam adorar. Elas não entendiam nada do que acontecia lá. O ritual, às vezes, era falado numa língua que elas nem entendiam. Não havia Bíblia, não havia nada disso. Era um ritual. E o que as pessoas iam fazer naquele ritual? Elas iam lá buscar uma bênção. Então, nós temos um costume, não temos? Que normalmente, quando a gente vai adorar, a gente abre as mãos assim e adora. Por que vocês acham que a gente faz isso? Da onde vem essa expressão? Então, era exatamente isso. As pessoas iam ser abençoadas. Elas iam à reunião receber uma bênção. Então, não viam a hora que aquele sacerdote terminava aquele ritual e ministrava aquela bênção. Daí elas recebiam a bênção e iam para suas casas. Ou seja, perdemos de vista o que realmente é adorar a Deus, cultuar a Deus. Porque cultuar a Deus, aqui vamos dizer assim, na primeira menção de culto, o que é a primeira menção de culto? Então nós podemos dizer que aquele lavrador, ele fez a sua colheita. Então ele reconheceu ali, que aquela colheita foi um presente que Deus deu para ele. E aí ele tirou algo daquela colheita e foi lá e ofereceu a Deus. Então isso é o culto. É quando você reconhece que Deus tem cuidado de você. Você reconhece que Deus tem socorrido você. Você reconhece que Deus tem ensinado você. Você reconhece que Deus tem abençoado você. E o que você vai fazer com isso? Então surge aquele desejo no teu coração de honrar o seu Criador, de servir o seu Criador, de prestar um culto ao seu Criador. Então, o que tem de errado nisso, irmão? Não tem nada de errado nisso. Na verdade, existe, posso dizer isso, mesmo nas trevas, existe dentro do coração de cada ser humano, mesmo o mais ateu dos homens, existe um senso interior de uma dívida eterna com o Criador. Não é isso que acontece? Então, uma das primeiras pessoas que Deus usou para me evangelizar, ele disse o seguinte, que ele conhecia um cara muito ateu, um médico, escritor, filósofo, que não acreditava em nada. E um dia, ele morava lá em Campinas, e um dia ele tá na Anhanguera chegando em Campinas. Ele tá chegando assim que ele foi fazer a curva, aquela caminhonetona super potente dele, sabe? Um daqueles pneus estourou. Um daqueles pneus dianteiros da caminhonetona dele estourou. E na hora que aquele pneu estourou, ele estava próximo do carro, deu uma encostadinha naquele carro, já saiu da pista. No que saiu da pista, aquelas rodas já bateu no meio-fio e saiu virando assim. E quando ele viu, ele estava no volante, quando ele viu, estava na frente dele aquele obelisco de concreto lá, que marca a entrada da cidade. Quando ele viu aquele obelisco de concreto, ele falou assim, meu Deus! Aí a caminhonete parou e voltou. Ou seja, era um ateu, ele era ateu. Mas naquele momento, ele deixou de ser ateu. E como o Senhor é bom, né? Hoje ele é um irmão, serve a Deus, ele creu no Senhor. Aquilo ali foi a primeira experiência que ele teve que Deus existia. Mas lá dentro dele estava esse senso de que havia um Criador. Então, por causa desse senso que os homens querem ofertar, querem adorar. Infelizmente, Satanás cega o entendimento do homem. E aí, em vez de ele honrar o Senhor, ele honra os ídolos, ele honra o sol, ele honra a lua, ele honra os falsos profetas, os magos. Mas isso no mundo inteiro, você vai ver os homens querendo de alguma maneira honrar o Criador. Fazer tudo errado, mas eles querem honrar o Criador. Então Caim é o primeiro adorador. Ele tomou dos frutos da terra e foi adorar. Mas vamos continuar lendo o texto. O texto vai dizer assim para nós, no versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E olha aqui que interessante. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta,
Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Não é interessante isso? O primeiro que vai oferecer o culto, né? Ele foi lá e ofereceu o culto. Mas o Senhor não agradou do culto dele. O Senhor não recebeu o culto dele. O Senhor não teve prazer no culto dele. Mas Abel também foi oferecer o culto. E aí a palavra vai deixar claro para nós que ele ofereceu para o Senhor aquilo que agradou o Senhor. Mais do que isso, a palavra vai dizer que antes dele fazer aquela oferta para o Senhor já se agradou da pessoa dele. Porque o texto diz assim, ó, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora, por outro lado, o texto vai nos dizer, né, que, olha só, o que o texto vai dizer, ó, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, a gente consegue ver aqui que o Senhor está mais preocupado, em primeiro lugar, com a pessoa do ofertante do que da oferta em si. O Senhor, antes dele aceitar a oferta de Abel, ele aceitou Abel. Né? E antes do Senhor rejeitar a oferta de Caim, ele rejeitou Caim. Então, isso tem que chamar a nossa atenção, porque o assunto aqui é separação entre trevas e luz. Normalmente a gente se perde nesses assuntos, né? Esses dias mesmo, né, nesse que eu estou compartilhando, né, num desses compartilhar, um irmão, né, teve toda a liberdade, ele falou assim, irmão, eu sempre tive muita pena de Caim, porque eu nunca tinha me apercebido. Falei, como pode, né? Como pode o Senhor rejeitar a oferta? Ele foi lá, ele colheu, ele trabalhou, ele suou, ele produziu, ele ofereceu. Por que o Senhor não aceitou? E por que o Senhor... Qual foi o motivo que o Senhor aceitou a oferta de Abel? Claro que se nós estudarmos toda a palavra, nós vamos ver, tá? Eu não vou me ater aqui, que eu sei que os irmãos já sabem. Mas nós vamos ver que o que Abel oferta representa Cristo. Tá? Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o primogênito. Cristo é, né, vamos dizer assim, aquele que tem reserva, que tem gordura de sobra para agradar e satisfazer a Deus com sua vida, com sua obra, com sua adoração, com sua pessoa, com seu serviço, com tudo, né? Cristo. Então o que Abel oferece aponta para Cristo. Mas como ele fez isso? Como ele descobriu isso? Então aqui a gente vai encontrar assim, sabe, essas duas verdades muito claras. Caim não foi porque ele ofereceu sobra para Deus, feijão carunchado, o pior da colheita, não foi nada disso. Caim, ele simplesmente agiu como homem natural. Ele ofereceu para ele aquilo que ele achou que Deus podia se interessar. E vamos falar a verdade. Como começa a nossa vida cristã? É diferente? Como que nós chegamos a Deus? Não é diferente? A gente chega cheio de plano, cheio de projeto, cheio de coisa para fazer. E a gente, de certa forma, a gente quer que Deus engula a nossa oferta. Ai dele se ele não aceitar minha oferta. Ai dele se ele reprovar meu culto. Ai dele se ele disser que não gostou. Agora, gente, nós precisamos enxergar aqui que o ser adorado é o Criador de todas as coisas. E é aquele que, desde o ventre da nossa mãe, ele nos fez para um propósito específico. Nós temos que entender isso. Porque ó, a gente é tão pequeno, mas vamos dizer assim, ó, na nossa pequenez, na nossa humanidade, tá? Você vai lá na churrascaria, você pega o teu dinheiro e fala assim, ó, hoje eu quero comer uma picanha. Aí você cata a tua família, vai lá, liga, faz uma reserva e fala assim, ó, não quero saber, eu quero picanha mal passada na mesa. E você vai lá, chega lá, você senta com a tua família, né? E você tá só esperando o garçom chegar e trazer sua picanha. De repente, ele vem e coloca uma carne na mesa lá, que quando você olha, você já vê que é colchão duro. Só de olhar você já vê que é colchão duro. E aí tá tudo bem? Tá tudo certo. Você vai mesmo
comer o colchão duro como se fosse picanha, dar uma gorjeta pro garçom e falar assim, ó, muito obrigado, valeu. Você vai fazer isso? Hã? De jeito nenhum. Você tem uma vontade. E foi para isso que você foi lá. E aquela empresa, aquele funcionário, eles estão lá para servir você, não de acordo com a vontade deles, mas de acordo com a sua vontade. Porque enquanto você estiver pagando ali, você é o Senhor. E todos ali são teus servos. Então agora, olhando por esse ângulo, nós precisamos entender que o nosso Criador tem todo o direito e autoridade de nos pegar pelo cabelo e nos jogar no inferno. E falar assim, ó, você vai passar a sua eternidade aí, ó, porque eu te rejeito. Sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele é o Criador, o sustentador, o dono de tudo e de todos. Então, se você vai prestar um culto a alguém tão poderoso, tão grande, tão forte, você deveria, no mínimo, buscar, querer saber o que pode agradá-lo. Não é verdade? Antes de você fazer o seu ritual, você procurar realmente querer saber o que pode agradá-lo. Então, graças a Deus que nós temos as Escrituras. E as Escrituras, ela vai nos mostrar claramente. Quer ver? Deixa eu ler um texto para vocês. Um texto sobre adoração. Não, é outro texto. Está lá em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10. Aqui o Senhor está falando com a nação de Israel e o seu culto, tá? A nação de Israel e o seu culto. Olha só. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Olha só, então o Senhor está chamando aquele povo, Israel, o povo do templo, o povo do sacerdócio, o povo do sacrifício, o povo do dízimo, o povo da adoração. O Senhor está chamando eles falando assim, ó, não suporto isso aí. Vocês estão fazendo uma baderna. Agora, o que a gente percebe aqui na correção do Senhor? O que a gente percebe aqui é que antes do culto tem que existir uma pessoa. Tem que existir uma pessoa vivendo aquilo que ela deveria viver. Antes do culto. Né? A gente percebe aqui que o Senhor está falando assim, ó, antes de vocês virem, toma banho. Mas ele não está falando de tomar banho, de ir lá no banheiro se lavar, não. Isso aí os judeus faziam muito bem. Ele está falando de tomar banho da imundícia, do modo de viver. Tomar banho, sabe, da imundícia, da injustiça, do egoísmo, sabe? E daquela vida sentada em si mesmo. Fala, antes de vocês virem adorar, poxa vida, muda esse negócio. Quando a gente vai falar de Caim, sabe, a gente não vai encontrar muito texto na palavra. São poucos textos, mas são textos que nos dão clareza. Olha só, vamos lá em
1 João, vou pegar só 2 textos, só 2, acho que é suficiente. 1 João capítulo 3. Ó, irmãos, eu vou ler um pouquinho mais, tá? Eu ia ler só o versículo 12, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou ler o versículo 10, o 11 e o 12, tá? Então aqui vai dizer assim, olha. Nisso, aqui é ensino, viu, irmãos? Isso aqui é ensino. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, trevas e luz. Como que a gente pode discernir trevas e luz? Quando essas coisas aparecem, quando são manifestas, né? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ó, que ficou bem claro, né? Bem claro, não precisa de explicar isso aqui, né? Aí ele continua dizendo assim, ó. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ó, então ele está falando aqui desse relacionamento entre os irmãos, sabe? A manifestação do amor testifica que nós somos filhos de Deus. Agora, no verso 12, aí ele vai falar de Caim. Ele vai dizer assim, ó, ele vai nos dizer exatamente isso, irmãos. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Pergunta interessante, né? Ele vai responder para nós assim, ó. Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Agora ele não está falando do culto, agora ele está falando da vida. Agora ele não está falando do culto, agora ele está falando do viver. Então nós podemos dizer assim, que o viver de Caim era obras más. Vamos pegar um outro texto. Para frente um pouquinho aqui nós vamos encontrar o livro ou a epístola de Judas. A epístola de Judas, nós só tem um capítulo, né? Então, epístola de Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos pegar alguns versículos atrás, para ver se a gente consegue entender? Então, vamos aqui no versículo 10. No versículo 10, diz assim, ó. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Podemos dizer que isso aqui é uma obra má? Você fala mal daquilo que você nem conhece? Podemos dizer que isso é uma obra má? Então nós podemos dizer assim, que aqui nós temos o princípio das obras más na nossa vida de igreja. Porque nós somos assim, né? Quando nós deixamos a nossa mente vagar nas coisas, a gente faz isso. A gente, né, vamos dizer assim, você encontrou um irmão, cumprimentou ele, ele não te respondeu, pronto. A gente já começa aqui, ó. Mas aqui, irmãos, como diz o velho ditado, né, não tem nenhum problema de um passarinho pousar na tua cabeça. Isso pode acontecer. Ninguém pode escapar disso, sabe? Ou você está andando na rua e receber um cocô de passarinho no ombro. Isso é uma coisa tão natural que pode acontecer com a gente a qualquer momento. Sabe o que é problema, irmãos? Problema é o passarinho vir fazer um ninho na tua cabeça e chocar uns ovinhos aí. Então aí é que está o problema, sabe? E é isso que acontece conosco, sabe? A gente, qualquer dificuldade que a gente tem, né, de relação com os irmãos, a gente faz o quê? A gente começa a falar. E quando a gente começa a falar, é porque aquele pensamento já se materializou, sabe? Aquele pensamento já não é mais um pensamento, agora é pecado. Então é isso que ele está falando aqui, tá? Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Agora, tudo bem, né? Ele está falando coisa errada daquilo que ele nem sabe. Mas não termina aí. Ele continua dizendo assim, ó. E naquilo que naturalmente conhecem,
como animais irracionais se corrompem. Ou seja, você sabe isso aqui, agora é outra coisa, você sabe que não pode, mas você faz. Você conhece o caminho, mas você não anda nele. Você sabe que aquilo é uma perdição, mas quando você vê, você já está lá dentro, afundado, né? Então, ele está falando isso aqui são obras más. Agora, ele está falando deles, né? E ele vai dizer assim, ó, verso 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Ou seja, Caim, ele começou algo lá, sabe? E ele deixou um caminho. E é muito fácil nós entrarmos pelo mesmo caminho de Caim. Agora, o que é luz? Luz é o caminho de Abel. Então, posso dizer para os irmãos que, assim como Abel vai aparecer em segundo plano, né? Primeiro aparece Caim, depois Abel. Na nossa experiência, não é diferente, irmãos. E nós precisamos ter revelação disso, tá? Nós vamos ler um texto aqui. Vamos ler agora, que está lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra: porque noutro tempo éreis trevas. Você consegue acreditar nisso? Você já parou para pensar nisso? Noutro tempo éreis trevas. Então nós podemos dizer assim, que assim como está colocado lá em Gênesis, na nossa experiência cristã, todos nós começamos no caminho de Caim. Foi assim que nós começamos, trevas. Então ele diz assim, ó, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Oh, que maravilha! Então, Efésios 5, versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Todo aquele que recebeu a luz, agora é um filho da luz. Não somos mais das trevas, irmãos. Então nós não podemos mais brincar com essas coisas das trevas. Nós precisamos que a luz prevaleça sobre as nossas trevas. Tem um salmo que diz isso: lança luz sobre as minhas trevas. Essa deve ser a nossa oração diária, para que o Senhor realmente traga luz e faça essa separação entre luz e trevas dentro de nós. Porque existe uma natureza caída, uma natureza do maligno, pronta para atuar. Pronta para atuar. E lá no caso do culto, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que Caim representa ali as obras da carne. Ou seja, quando a carne quer adorar, é assim. Ela adora do jeito dela, o que ela quer, o que ela pode, o que ela quer fazer, o que ela acha certo. Isso é a carne. E quanto estrago essa coisa da carne querer adorar, ela produz na nossa vida, no nosso caminhar, né? Agora, antes, tá, irmãos? Antes da carne se apresentar diante de Deus com a sua oferta para adorar, ela segue um caminho de obras más no dia a dia. Um caminho de obras más no dia a dia. Então, como nós precisamos realmente, sabe, que a luz do Evangelho tome conta do nosso coração e nos dê essa compreensão de que nós precisamos andar na luz, no dia a dia. Porque nós somos filhos da luz, dia a dia. E é dessa maneira que nós teremos uma oferta agradável ao Senhor no nosso culto. Porque nós não ousaremos oferecer para o Senhor as obras da carne. Nós ofereceremos para o Senhor Cristo. Nós ofereceremos para o Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É isso. Então, o verso aqui mesmo, no capítulo 5, eu tinha guardado esse verso para o final, mas vamos ler ele já. Que aí a gente já encerra esse assunto aqui. No verso 11, ele vai dizer assim, ó. O verso 10, ele vai dizer assim, ó. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Ou seja, você precisa de luz para você saber o que agrada ao Senhor. Luz, a luz da vida, dando clareza para o teu coração do que agrada ao Senhor. É assim, irmãos, que nós temos que viver. Se nós vivermos assim, sabe, assim, ó,
Vamos dizer assim, né? Hoje eu tive que resolver um caso de um irmão que eu caminho com ele há mais de 10 anos. Eu não deveria ter problema com ele nesse assunto. Mas como ele bebe de todas as fontes que ele encontra, então ele encontrou uma fonte pseudo-cristã que diz que ele precisa usar da justiça própria para se beneficiar a si mesmo, né? Então eu já sei que essa é a posição que ele tomou. Mas ele veio me consultar. Bem embasado, sabe, naqueles textos, o que ele deveria fazer. E aí eu tive que falar para o irmão, falei, irmão, esse caminho que você está seguindo é trevas. Porque nós somos chamados para seguir a cruz, para negar a si mesmo, tomar a cruz e não querer justificar nós mesmos, não buscar o caminho da justiça própria, não buscar a glória dos homens, mas deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, né? Mas com essa carreira, já não era necessário esse irmão vir perguntar para mim se ele deveria fazer aquilo daquele jeito ou de outro. Sabe, está muito claro, é um assunto muito claro para quem anda na luz. Então, quando nós andamos na luz, nós colocamos todas as coisas na luz. E aí o Senhor fala assim, ó, isso não, isso é trevas, isso é desse caminho. Agora, se você tem esse tipo de vida, de buscar a luz do Senhor em todos os aspectos do seu caminhar, você é agradável a Deus em tudo. Então, você vai vir à reunião e você vai trazer uma oferta ao Senhor. E você e a sua oferta é aceito ao Senhor. Caso contrário, irmãos, é só ritual. Então, nós já vimos lá em Isaías o quanto o Senhor abominava aquele tipo de culto que era produto do quê? Produto de ritual, produto da carne. Eles faziam tudo certinho, mas eram todos errados interiormente. Vamos lá. Então, o texto continua dizendo assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E então no versículo 13 ele vai dizer assim, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, ou seja, a luz traz tudo à tona. Como filhos da luz, nós recebemos a luz. E nós carregamos essa luz no nosso interior. É a luz da vida. É a própria vida de Cristo funcionando dentro de nós e nos apresentando qual é a vontade de Deus em cada situação. Então não é muito difícil nós entendermos que Abel teve luz. Abel teve luz quando ele olhou para aquele rebanho e decidiu que ainda que havia uma lei que dizia, do suor do teu rosto comerás, ele decidiu ir lá cuidar daquele rebanho. Não sei se vocês sabem disso, acho que vocês já ouviram alguns pregadores falar disso, mas não haveria ovelhas se não houvesse pastor. Ele foi o primeiro a ver isso, que não haveria ovelha se não houvesse pastor. Então ele foi lá cuidar daquele rebanho. E olha, irmãos, que nessa dispensação não se come carne de ovelha, se come fruto da terra. Então podemos dizer assim que Caim estava lá buscando o seu pão do suor do seu rosto e falou assim, eu sou um cara bom, não sou como aquele vagabundo do meu irmão que está lá cuidando daqueles bichos. Estou aqui parafraseando, tendo uma ideia, sabe? Mas o que o Senhor aceitou foi a oferta de Abel. E ele rejeitou a oferta de Caim. E no momento que o Senhor rejeita a oferta de Caim, aí você descobre um homem como ele é. Porque se tem uma coisa que traz à tona quem o homem é rejeição. Não é verdade? Em qualquer situação, né? Você faz a maior declaração de amor para a pessoa, e a pessoa fala, não te quero. E aí, o que vem em seguida? Né? Você prepara todo aquele enredo para a pessoa falar assim, nossa, você é meu melhor amigo, você é minha melhor amiga, nunca vi ninguém como você. Daí a pessoa vem e fala assim, não gostei, pronto, essa pessoa é do maligno, é do diabo, eu não quero isso, eu tô fora, eu vou embora. Irmãos, isso é Caim, isso é a nossa vida natural, de trevas. Nós não deveríamos ter esse tipo de problema, nós deveríamos servir a Deus na vontade de Deus. Simples assim, não é verdade? Então, quando nós olhamos
para a situação aqui, Deus precisa intervir na situação. Vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui. Olha a interferência divina aqui, olha, irmãos, que precioso. Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha a questão aqui, irmãos, a questão está aqui. O Criador está dizendo assim para Caim, ó: se você fizer o que eu quero, por que eu não vou te aceitar? Agora, eu não vou te aceitar do teu jeito, mano. Do teu jeito não vai dar certo. Você quer ir para o inferno? Vai. Mas do teu jeito não vai dar certo. Irmãos, como é importante entendermos isso. É importante. Não sei qual a tua formação religiosa, qual o berço que você veio, mas você precisa entender isso. A nossa jornada natural é trevas. Não tem absolutamente nada lá de proveitoso. E o que o Senhor nos chama é para andar na luz, em novidade de vida. E Ele quer fazer tudo novo na nossa vida. Ele quer nos dar uma revelação de quem Ele é. Ele quer nos dar o seu novo e verdadeiro caminho. E Ele quer nos conduzir para aquelas obras que são produto unicamente da fé. Tá? Obras da fé. Sem nenhuma ligação com as obras da carne. Que é trevas, 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 trevas. Irmãos, lá em Gálatas, no capítulo 5, nós temos uma seção enorme que trata das obras da carne. Deixa aqui marcado, nós já vamos voltar aqui. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Irmãos, nós vamos encontrar aqui algumas coisas que nós não temos nenhuma dificuldade de reconhecer que é trevas. Mas olha só, eu quero ser cuidadoso com esse texto, meus irmãos. Olha só, o texto ele começa assim, ó: mas, porque as obras da carne são manifestas. Qual que é o entendimento que vocês têm por essa palavra manifestas? As obras da carne, irmãos, não é um negócio que você planeja, que você pleiteia, que você aprende, que você decora, que você pratica. Não, ela simplesmente, aparece. É como uma vez eu vi um irmão ensinando, né, um garoto no presídio sobre o pecado. Ele falou assim: que dia foi que seu pai sentou com você, sua mãe sentou com você na mesa e falou assim: filho, hoje nós vamos aprender a pecar. Fala, Lourinho. Não precisa. As obras da carne são manifestas. Então ele vai dar aqui detalhes dessas obras da carne que eu queria mostrar para você, né? Então ele começa falando de perversão sexual. Então quando ele fala de adultério, tá? É um tipo de compulsão de um homem, de uma mulher que não se contenta com o seu relacionamento conjugal. Porque adultério é isso, irmãos, tá? Então, o homem e a mulher, eles têm um relacionamento conjugal, mas eles não se contentam. E realmente, se você viver para o sexo, adultério é uma certeza na sua vida, porque não há satisfação no sexo. Então, aí vem a compulsão, né? Então, aí você tem o quê? Adultério. Mas não só adultério, aí tem a palavra fornicação, que na verdade é uma palavra só, é porneia, tá? Que está relacionado com essas coisas dos apetites sexuais. Logo em seguida, né, nós encontramos a palavra impureza, tá? E ela está relacionada com uma série de profanações que nem mesmo a gente aceita. E aí, logo depois, lascívia. Esses três aqui, irmãos, os três, tá? Está relacionado com a sexualidade. Agora, logo em seguida, nós vamos encontrar um assunto que está relacionado com a espiritualidade das trevas. Idolatria. Sabe, você não vai encontrar idolatria no bordel. Idolatria você vai encontrar no culto. O que é idolatria? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Seja lá o que for. Então, a carne é idólatra. Por isso que Deus não vai aceitar a sua oferta. Porque Ele sabe que a tua carne é idólatra. Vamos lá. Mas não é só idólatra. Nós temos também a feitiçaria, né? Irmãos, nós não fazemos feitiçaria, né? Acabou isso com a gente, né? Graças a Deus. Mas tem um texto da Bíblia que diz que desobediência é igual a feitiçaria. Inimizade. O que significa inimizade?
que significa inimizade? Inimizade. O que é inimizade? Oh, exatamente isso, né? Então hoje nós temos essa doutrina de que fala assim, ó, nós vamos andar sozinhos, porque nós não temos amigo, nós não queremos ter amigo, nós não queremos ser amigo de ninguém, nós queremos chegar no culto 5 minutos depois que começou, sair 5 minutos depois de sair, antes de terminar, para não ter problema com ninguém, porque nós não queremos ter amigos. Inimizade é a ausência de amizade. Contendas, ciúmes, iras, pelejas. Essa palavra aqui, dissensões, tá? No original é sectar, de seita, de divisão, de separação, tá? Então isso também é obra da carne. Heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. É isso aí que a carne tem para oferecer. Então como que Deus vai aceitar algo que eu quero levar para ele da minha carne? Ele não tem o direito de dizer assim, ó, eu não posso te aceitar assim. É isso que o Senhor fala para Caim, fala assim, ó, se você fizer bem, eu te aceito, mas do teu jeito não dá. E então o Senhor vai falar para ele assim, ó, por quê? Porque se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. Ou seja, entre Deus e o homem existe o pecado. E todas as vezes que o Deus Santo toca pecado, pega fogo. Por isso que ele é o fogo consumidor. Nós queremos o amor, mas nós não podemos tocar o Deus de amor no pecado. Agora, olha só, quem explicou isso para Caim? Quem explicou isso para Caim? Quem explicou isso para Abel? Abel, graças a Deus, ele vai oferecer a Deus, sabe? Ele vai e ele leva com ele aquilo que agrada a Deus. Ele leva o cordeiro. Por isso ele pode ser aceito. Por isso ele não vai pegar fogo. Por isso ele pode desfrutar de comunhão com Deus. Porque ele oferece para Deus aquilo que realmente agrada a Deus. Então, irmãos, isso só é possível porque entre o relacionamento de Abel e Deus existe a fé. Entre o relacionamento de Caim e Deus existe as obras da carne, as obras más. No relacionamento de Abel e Deus existe a fé. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Deixa eu voltar lá para a gente terminar. Gênesis capítulo 4. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Aqui, irmãos, nós encontramos a maneira como esses caminhos seguiram. E nós vimos aqui que mesmo Deus admoestando a Caim e mostrando para Caim que ele não ia aceitar aquelas obras, a situação não mudou. Na verdade, o que aconteceu é que a partir do momento em que Caim viu que Deus aceitou Abel e o rejeitou, ele deu início a um curso que percorre a história desse mundo.
Porque as trevas perseguem a luz. Então, na história nós vamos encontrar qualquer homem de Deus que viu a luz foi rejeitado, perseguido e morto por aqueles que estavam nas trevas. Sempre foi assim. E vai continuar sendo. Então, quando a gente estuda a história da igreja, nós vemos isso. O Senhor trouxe a luz para um irmão aqui, mas tem um mundo religioso aqui nas trevas. Esse mundo não pode compreender esse aqui. Então, o que vai acontecer? As trevas perseguirão a luz. Só que uma coisa que a gente não vai enxergar é a luz se vingando das trevas. Isso a gente não vai enxergar. Entende? Então, nós temos que entender isso, irmãos, porque em nós tudo começou com trevas. Então, a luz da vida chegou. E agora, ou nós, nos rendemos à luz, nos tornamos filhos da luz, nos tornamos aqueles idôneos na luz e andamos na luz, ou nós seguimos esse caminho, ou nós permaneceremos nas trevas. E aí nós nos tornaremos aqueles que perseguirão os que estiverem na luz. Sempre foi assim, sempre será. Então que o Senhor nos ajude, porque no caso de Caim, você vê que não teve como. Você nunca vai poder dizer assim, Deus não quis perdoar Caim. Na verdade, não teve como. Deus levou, diante do homicídio, Deus levou graça e misericórdia para Caim, mas ele não pôde suportar aquilo. Ele estabeleceu princípios dele mesmo. Do mesmo jeito que ele ofertou do jeito dele, ele estabeleceu que o pecado dele não podia ser perdoado. Alguém aqui já pensou assim? O meu pecado é maior do que pode ser perdoado? Isso é trevas. Isso é trevas. Mas não só isso. Deus colocou uma marca de amor nele, para que ninguém o matasse. Por que Deus fez isso com ele? Então nós sabemos que Deus fez isso com ele, por graça, por misericórdia, por amor. Mas isso mudou alguma coisa? Não mudou nada. Caim foi viver longe da presença do Senhor. Por que ele foi viver longe da presença do Senhor? Trevas. É isso que as trevas produzem. Primeiro as trevas querem adorar. E então ela não é aceita. Então agora é outro extremo. Ela quer se manter bem longe da luz. Jesus disse isso. Jesus disse que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que o Senhor não está falando de macumba, de umbanda, de ateísmo, de voodoo. O Senhor está falando que os homens amaram mais a si mesmos, como Caim. Amaram mais as suas próprias obras, como Caim. Amaram mais os seus próprios caminhos, como Caim. E assim é. Assim é. Sabe por quê que nós temos tanta religião e uma para cada gosto? Porque os homens não querem a luz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê clareza sobre esse assunto e que, a gente tenha esse coração de desejar a luz, de se achegar à luz, de deixar a luz manifestar as nossas obras, nos corrigir, nos transformar, para que a gente possa, tanto individual como em assembleia, poder oferecer ao Senhor aquilo que realmente agrada ao coração dele.